Você já discutiu com alguém que sabia pouquíssimo sobre um assunto, mas falava com uma confiança absoluta, como se fosse a maior autoridade do tema? Isso tem nome, tem explicação científica, e entender esse fenômeno muda completamente a forma como você lida com esse tipo de situação, sem perder a paciência nem gastar energia tentando convencer quem simplesmente não está numa posição cognitiva de reconhecer o próprio erro naquele momento específico da conversa. Esse fenômeno é chamado de efeito Dunning-Kruger, descrito pelos psicólogos David Dunning e Justin Kruger no final dos anos 90, num estudo que se tornou uma das descobertas mais citadas da psicologia moderna. A descoberta central é contra-intuitiva. Pessoas com pouco conhecimento sobre um assunto tendem a superestimar drasticamente a própria competência, enquanto pessoas realmente especializadas costumam subestimar o quanto sabem, justamente porque enxergam com mais clareza a complexidade e a extensão do que ainda não dominam completamente. A explicação por trás disso é quase paradoxal. A mesma habilidade necessária para ser competente numa área é a habilidade necessária para reconhecer incompetência nessa mesma área. Uma pessoa que nunca estudou profundamente um assunto simplesmente não tem as ferramentas mentais para perceber os próprios erros, porque identificar erro exige exatamente o conhecimento que essa pessoa ainda não possui. É como pedir para alguém que não sabe ler encontrar erros de ortografia num texto. A limitação que impede o desempenho é a mesma que impede perceber essa limitação, criando um ponto cego que a própria pessoa não tem como enxergar de dentro dessa posição. Isso cria um efeito curioso conhecido como o pico da montanha da estupidez. Iniciantes completos costumam ter humildade genuína, sabendo que sabem pouco. Mas assim que aprendem um pouco, alguns fragmentos superficiais do assunto, sobe uma onda de confiança desproporcional, muito maior do que o conhecimento real justificaria. Um estado psicológico que pode durar meses ou até anos, dependendo da complexidade do assunto envolvido. Só depois de estudar muito mais e perceber a real complexidade do assunto, essa confiança cai de novo, se reconstruindo aos poucos, de forma mais realista e fundamentada, à medida que o domínio genuíno aumenta. Esse padrão explica por que, muitas vezes, quem sabe pouco fala com mais convicção do que quem realmente domina um assunto. O especialista de verdade está ciente das exceções, das nuances, dos limites do próprio conhecimento, e por isso costuma falar com mais cautela, usando expressões como geralmente ou na maioria dos casos. Já quem está no pico inicial de falsa confiança tende a falar em termos absolutos, sem hesitação, porque simplesmente não enxerga a complexidade que tornaria qualquer afirmação mais cautelosa. Pessoas verdadeiramente sábias entendem esse mecanismo intuitivamente, mesmo sem conhecer o nome técnico do efeito, e por isso adotam uma postura completamente diferente diante de alguém falando com confiança excessiva sobre um assunto raso. Em vez de entrar numa discussão direta tentando provar que a outra pessoa está errada com argumentos e dados, o que raramente funciona porque a pessoa não tem o arcabouço necessário para processar esses argumentos como válidos, pessoas sábias tendem a fazer perguntas abertas, que convidam à reflexão sem confronto direto. Esse é um princípio bem documentado na psicologia da persuasão. Confrontar diretamente uma crença mal fundamentada, especialmente quando ela está ligada à identidade ou ao ego da pessoa, costuma gerar reação defensiva imediata, reforçando a crença original em vez de enfraquecê-la, um fenômeno conhecido como efeito bumerangue. Perguntas bem colocadas, por outro lado, permitem que a pessoa chegue às próprias conclusões, sem sentir que está sendo atacada ou humilhada publicamente por não saber o suficiente. Outra característica marcante de pessoas sábias é a capacidade de distinguir entre discordância de fato e discordância de valores. Muitas discussões parecem ser sobre dados objetivos, mas na verdade escondem diferenças mais profundas de prioridades e crenças pessoais, que nenhuma quantidade de argumento vai resolver, porque o desacordo real não está na informação disponível, está no que cada pessoa considera importante ou verdadeiro sobre a própria vida.
Reconhecer essa diferença evita horas de discussão desgastante tentando resolver com lógica algo que, na raiz, é um conflito de valores incompatíveis. Existe também um fator emocional que a maioria das pessoas ignora completamente nesse tipo de situação. Estudos sobre tomada de decisão mostram que ativação emocional intensa, como raiva, frustração ou sensação de estar sendo desafiado, reduz drasticamente a capacidade de qualquer pessoa processar informação de forma racional, seja quem está tentando convencer, seja quem está sendo convencido. Uma discussão que já esquentou emocionalmente raramente é resolvida com mais argumentos, porque a parte do cérebro responsável por avaliar evidência com calma já não está totalmente disponível naquele momento específico da conversa, por mais lógico e bem estruturado que o argumento seguinte pareça ser. Pessoas sábias reconhecem esse limite e sabem quando é hora de pausar, adiar ou simplesmente encerrar uma troca que já não está produzindo nada além de desgaste mútuo. Isso não é sinal de fraqueza nem de derrota. É reconhecer que existem condições mínimas necessárias para qualquer conversa realmente avançar, e insistir fora dessas condições só consome energia emocional sem gerar nenhum resultado real, além de possivelmente danificar a relação com a pessoa envolvida. Um ponto fundamental, e frequentemente esquecido, é que ninguém está imune ao efeito Dunning-Kruger, incluindo quem está lendo ou assistindo esse conteúdo agora. Existem, com quase certeza, áreas da sua própria vida onde você se encontra exatamente naquele pico inicial de confiança desproporcional, sem perceber isso conscientemente, porque a própria natureza do efeito impede que a pessoa reconheça, de dentro dele, que está vivendo esse padrão. A humildade epistêmica, a disposição genuína de considerar que sua própria visão de mundo também tem limites e pontos cegos, é o antídoto mais confiável que existe contra esse viés, muito mais eficaz do que qualquer tentativa de identificar o problema exclusivamente nos outros. Diante de tudo isso, existe uma pergunta prática que vale sempre fazer antes de entrar numa discussão. Qual é o objetivo real dessa conversa? Se o objetivo é genuinamente ajudar alguém a repensar uma posição, perguntas abertas e paciência funcionam muito melhor do que confronto direto. Se o objetivo é apenas provar que você está certo, vale reconsiderar se essa energia não estaria mais bem investida em outro lugar, porque discussões motivadas exclusivamente pelo desejo de vencer raramente terminam com alguém realmente convencido, só com ambos os lados mais irritados e ainda mais firmes na própria posição original. No fim das contas, entender o efeito Dunning-Kruger não é sobre se sentir superior a quem fala com confiança excessiva sobre algo que domina pouco, numa espécie de vitória silenciosa de quem sabe do assunto. É sobre desenvolver uma relação mais madura com o próprio conhecimento, reconhecendo tanto os limites alheios quanto os seus próprios, e escolher com clareza onde vale a pena investir energia numa conversa e onde o silêncio, a paciência ou uma simples pergunta bem colocada fazem muito mais sentido do que qualquer argumento direto jamais faria. Se você chegou até aqui, comenta. Lidar. Se esse conteúdo fez sentido para você, o mapa do desenvolvimento tem tudo isso organizado num passo a passo completo, com exercício prático para cada parte, sem enrolação. O link está na descrição. E esse foi o vídeo. Se gostou, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber os próximos conteúdos. Até a próxima!